Olá pessoal, bom dia! A nossa aula hoje será sobre o reino fungi, o reino dos fungos. Reparem nessa imagem, é um cogumelo, é um fungo, só que é um fungo pluricelular e macroscópico. Nós vamos ter fungos unicelulares e os pluricelulares. No caso, o cogumelo é um pluricelular. Se nós observarmos bem de perto essa parte de cima ali, parece um chapéu, né, do cogumelo, nós conseguimos identificar as células macroscópicas. Essas células são chamadas de hifas. Essas hifas estão bem juntinhas umas das outras, formando um micélio. Então, o conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Então, vamos às características. Os fungos são seres eucarióticos, ou seja, possuem uma célula bem completa. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os seres unicelulares vão ser as leveduras, que estão presentes nos fermentos biológicos. As leveduras são utilizadas para a produção de pão, de bolo. Os seres pluricelulares vão ser os cogumelos, orelhas de pau e os bolores. Os bolores, como todos já conhecem, quando nós deixamos um alimento por vários dias exposto à umidade, em contato com o ar, ele começa a ter uma coloração diferente, uma coloração mais escura. E essa coloração é o crescimento de um fungo, né? E dessa forma deixando o alimento contaminado. Todos os fungos vão apresentar uma parede celular. Essa parede funciona como uma proteção para o fungo, porque vai favorecer uma maior resistência do fungo diante de fatores externos do meio ambiente. Nos seres pluricelulares, como eu já disse, o cogumelo, as células estão agrupadas em filamentos, né, que nós chamamos de hifas, e o conjunto dessas hifas nós chamamos de micélio. Os fungos são heterotróficos, ou seja, eles necessitam de outro ser vivo para se alimentar. E eles vão desenvolver um papel importante na decomposição e reciclagem de nutrientes no meio ambiente. Os fungos vão apresentar reprodução assexuada e sexuada. Os fungos unicelulares, eles só apresentam reprodução assexuada, que é por bipartição binária, né? Alguns fungos pluricelulares vão apresentar reprodução assexuada também, que é por meio da fragmentação do micélio. Então, o micélio se divide ao meio. Mas a maioria dos fungos pluricelulares vão apresentar reprodução sexuada. Então, reparem na imagem, gente. Tem essa estrutura na parte de cima ali do cogumelo, que nós chamamos de corpo de frutificação, que é o micélio. Esse corpo de frutificação, ele vai liberar as células reprodutivas, que são os esporos. Esses esporos vão para o meio ambiente e vão formar as hifas, vão começar a formar as hifas. E essas hifas vai formar um novo cogumelo, na verdade um novo micélio, né? Um novo cogumelo. Os fungos apresentam diferentes modos de vida. Eles são classificados em predadores, em parasitas, em mutualísticos e em saprófagos. Os predadores, eles capturam o seu alimento, que vai ser pequenos animais, com as suas hifas. Os parasitas, eles conseguem alimento de outro ser vivo. Então, eles vão se instalar em outro ser vivo e vai prejudicar o outro ser vivo. Eles parasitam protozoários, plantas e animais. E eles vão causar doença a esses seres vivos. Os mutualíticos, como o nome já está falando, eles têm uma relação mútua, que significa que os dois são beneficiados nessa relação. Então, nessa interação, um fungo ele consegue obter alimento do outro, de ambas as partes, né? Entre esses fungos tem aqueles que se ligam às raízes de plantas, formando as micorrizas. Então, eles trazem benefícios para essas raízes. Outro exemplo de mutualismo é o líquen, que é uma associação de fungo e de alga. O líquen é um ser vivo que fica em árvores, né? Mas não causa nenhum prejuízo para a árvore, no caso, né?
Os saprófagos, eles vão se alimentar decompondo organismos mortos ou restos de seres vivos, mas eles vão realizar o papel de decompositores nas cadeias alimentares. Os fungos são classificados em quitridiomicetos, que é o grupo mais antigo dos fungos. Em algum estágio do ciclo de vida deles, eles vão apresentar uma estrutura de locomoção, o flagelo, mas esse grupo é o mais antigo mesmo. São conhecidas aproximadamente 100 mil espécies de fungo, gente. Então, nós temos os quitridiomicetos, os zigomicetos, que são os mofos e bolores, né, que são responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos, e outros podem causar doenças em animais e plantas. Os basidiomicetos são seres pluricelulares, que são os cogumelos. Alguns são comestíveis e outros são venenosos. Comestíveis, como todo mundo conhece, o champignon é um tipo de basidiomiceto. E os ascomicetos são as leveduras, né? São seres unicelulares, microscópicos, que vão realizar fermentação e são utilizados na produção de pão, cerveja, vinho. Existem espécies parasitas dos ascomicetos, como a Candida albicans, que é a causadora da candidíase. Eu trouxe aqui algumas imagens de fungos. Então, tem o cogumelo, tem a levedura, tem o bolor do pão e tem a orelha de pau que fica ali nas árvores. Pessoal, então é isso. Encerro aqui essa parte. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vamos nos falando. Bom trabalho!